Olá, bem-vindo ao meu canal. Eu sou a Cristiane e neste vídeo eu vou te contar a história de Atena, uma deusa da mitologia grega. Antes de começar, se você tem dificuldade para dormir, acalmar a mente e relaxar, é importante tirar um tempo para você mesmo, para fazer ou ouvir algo que gosta sem se sentir culpado. E esta é a hora. Agora deite-se em uma posição confortável para escutar a história. Solte os braços, as pernas, relaxando o seu corpo. Feche os olhos se assim desejar e vamos começar. Certa manhã, Zeus passeava pelo Olimpo quando percebeu que uma donzela desconhecida andava por seus jardins. Era Metis, da família dos Titãs, filha de um de seus velhos inimigos. Mas a guerra entre os Olímpicos e Titãs já tinha acabado havia muito tempo. E Metis era muito bonita. Zeus não teve dúvida. Desceu as colinas do Olimpo e correu ao seu encontro. Metis se transformou em uma águia e fugiu. Zeus também se transformou em uma águia e voou atrás dela. Ao sobrevoar um lago, Metis mergulhou e se transformou em um peixe. Zeus fez o mesmo e nadou atrás dela. Metis se arrastou pela borda do lago e se transformou em uma serpente. Zeus também se transformou em uma serpente, arrastou-se pela terra e finalmente conseguiu alcançá-la. E as duas serpentes se entrelaçaram, formando dois lindos anéis. Assim que se afastou de Metis, Zeus ouviu o canto de um pássaro e o barulho de um peixe sobre a superfície da água. Juntos, esses dois sons tornaram-se uma profecia ecoada pelo vento. Ó Zeus, Metis dará à luz a uma criança, uma menina, mas se ela tiver outro filho, será um menino, que o destronará, assim como você fez com Crono. No dia seguinte, Zeus passeava pelos jardins e novamente encontrou Metis. Dessa vez ela não fugiu. Ele disse palavras doces a ela e sorriu. Ela se aproximou. Subitamente, Zeus abriu sua enorme boca e devorou Metis. Naquela mesma tarde, Zeus sentiu fortes dores de cabeça, as mais terríveis que qualquer deus ou mortal jamais havia sentido desde o início dos tempos. Era como se alguém tivesse entrado em sua cabeça e estivesse perfurando seus miolos com uma lança. Zeus gritou por ajuda e Hefesto acorreu, trazendo consigo um martelo e uma cunha. Zeus deitou a cabeça sobre uma bigorna e Hefesto partiu seu majestoso crânio a marteladas. Aterrorizado, Hefesto deu um salto para trás, pois de dentro da cabeça de Zeus tinha saído uma donzela altíssima segurando um escudo e uma lança. Era Atena, com seus olhos cinzentos e vastas sobrancelhas. As circunstâncias de seu nascimento conferiram a ela o domínio sobre as atividades intelectuais. Foi Atena quem ensinou aos mortais como construir e manipular diversas ferramentas: o machado, o arado, o jugo de bois, a roda, as velas de barco. As mulheres ensinou a fiar e a tecer. Também criou a ciência dos números, mas a ensinou somente aos homens, nunca às mulheres. Ela detestava Ares e tinha enorme prazer em derrotá-lo nos campos de batalha. Apesar da força de seu oponente, ela quase sempre saía vitoriosa dos embates.
pois era uma excelente estrategista. Antes das batalhas, os capitães costumavam rezar para ela, pedindo que inspirasse táticas vitoriosas. Antes dos julgamentos, os juízes rogavam por sabedoria. Foi Atena quem afirmou que a compaixão é a melhor parte da sabedoria. Os outros deuses não compreendiam essas palavras, mas alguns mortais compreendiam muito bem e eram muito gratos a ela. De modo geral, Atena foi a divindade mais amada de todo o panteão. A linda cidade de Atenas recebeu esse nome em sua homenagem. Existem muitas histórias a respeito de Atena, sobre sua perícia nas batalhas, sua sabedoria, sua natureza benevolente. Mas assim como os outros deuses, Atena também era muito ciumenta. Uma de suas melhores histórias é a que envolve Aracne. Aracne era uma jovem que vivia na Lídia, local famoso pelo pigmento púrpura que podia ser encontrado ali. O maior prazer de Aracne era tecer, e ela tecia toda espécie de maravilhas. Mantos tão leves que quem os usassem sequer os sentia sobre o corpo. Porém, tão quentes quanto a pele dos animais. Tapeçarias tão impressionantes que os pássaros pousavam nelas e tentavam comer as cerejas ali bordadas. Era uma menina muito jovem e todos sempre tinham uma palavra de elogio para ela. Em pouco tempo, Aracne também começou a elogiar a si própria, dizendo: "Sou a melhor tecelã de todo o mundo, a melhor tecelã de todos os tempos. Sou melhor que a própria Atena." Atena naturalmente ouviu o comentário. Os deuses não deixavam escapar nenhuma crítica e não demoravam a reagir. Assim, Atena desceu à terra para o pequeno vilarejo onde vivia a jovem Aracne. A garota estava em casa tecendo. Alguém bateu à porta e ela se levantou para abrir. Do outro lado estava uma senhora tão alta e tão incrivelmente linda que Aracne pensou se tratar de uma deusa, e não havia dúvida de quem era. Aracne caiu de joelhos bem acima de sua cabeça, ouviu uma voz suave dizer coisas horríveis. "Sim, garota infame, sou eu mesma, Atena. Sou a deusa de quem você fez pouco caso. Existe alguma razão para eu não matar você agora mesmo?" Aracne balançou a cabeça aos prantos. Não sabia o que responder. "Muito bem", disse Atena. "Prepare-se para morrer. Você desafiou os deuses e deve morrer." "Antes de morrer, poderosa Atena, gostaria de lhe oferecer um presente", suplicou Aracne. Em seguida, entrou em um dos cômodos, buscou um manto que ela própria havia tecido e o entregou à deusa. "Fique com esse manto. Certamente faz muito frio em um lugar tão alto como o Olimpo. Isso vai protegê-la dos ventos. Por favor, aceite. Tenho certeza de que não possui nada de tão precioso." Atena acenou com a cabeça e disse: "Pobre criança, está sendo destruída pelo próprio valor que possui. Seu talento lhe picou o corpo como o ferrão de um escorpião, envenenando-a com orgulho. Assim, o que gera beleza, gerará também a morte. Mas o manto é realmente bonito, e aceito de bom grado seu presente. Vou lhe dar mais uma chance. Você se vangloriou de ser capaz de tecer melhor do que eu, que inventei o tear, a roca e o fuso, e com o velo das nuvens teci a primeira colcha para meu pai, Zeus, que gosta do calor ao dormir.
e atingir com as cores do crepúsculo. Mesmo assim, você insiste que é capaz de tecer melhor do que eu. Pois bem, terá então uma chance para provar isso. E seus próprios conterrâneos serão os juízes. Iremos nos encontrar novamente daqui a 7 dias. Você armará sua roca naquele prado e eu trabalharei em outro lugar. Trata-se de uma disputa. Você vai tecer o que quiser, assim como eu. Em seguida, mostraremos a todos o que produzimos e eles darão o veredito. Se você vencer, cancelo sua punição. Mas se perder, perderá também a própria vida. Você concorda? Oh, sim, respondeu Aracne. Muito obrigada, poderosa deusa, por poupar minha vida. Ainda não poupei nada, retrucou Atena. A história se espalhou de vilarejo em vilarejo. No dia combinado, uma enorme multidão, gente de toda parte, não só os vizinhos de Aracne, compareceu para assistir à disputa. Aracne armou sua roca em frente à porta de sua casa, uma das últimas do vilarejo, bem ao fundo do prado. Atena se sentou sobre uma colina não muito alta, mas que oferecia uma visão panorâmica de todo o lugar. O tear da deusa era tão grande quanto o casebre da tecelã. Aracne começou a tecer primeiro. A multidão cercou sua roca de tal modo que ela mal tinha espaço para trabalhar. Suas mãos alvas dançavam por entre os fios, e ela trabalhava com tanta rapidez e habilidade que parecia ter se esquecido da roca e tecer em pleno ar. Cada vez mais rápido, ela manipulava o algodão, ajuntando os fios e enrolando-os em novelo, esticando-os novamente e torcendo-os com golpes ágeis do polegar sobre o fuso. As pessoas diziam que seu modo de trabalhar era tão admirável quanto o próprio trabalho que produzia. Ao ouvir isso, ela sorria e comentava: um e outro são a mesma coisa. E assim ela tecia, e as pessoas olhavam. Dali a pouco, o tecido pronto começava a despontar do tear. Todos riam de felicidade, pois era uma cena muito interessante. Na verdade, tudo ali era bonito de se ver. Crianças correndo pelos campos verdejantes, cobertos de pequenas flores amarelas, o cãozinho preto que a seguia, uma donzela apoiada no parapeito de uma janela, penteando os cabelos e perdida em seus pensamentos, um rapaz observando o mar e contando as ondas, e mais tarde, à luz do sol poente, a mesma donzela e o mesmo rapaz se olhando apaixonadamente sobre a copa de uma árvore. Sem perder a agilidade, as mãos alvas de Aracne dançavam incansavelmente entre a roca e o tear. Ela costurou um buquê de flores para o casamento, além de um vestido para a noiva e um belíssimo manto para o noivo. E lembrando-se do que Atena lhe havia dito, tratou de confeccionar uma colcha para o novo casal. Os quadrados de tecido que formavam a colcha não eram simplesmente coloridos. Cada um estampava uma imagem diferente. Cenas da infância do noivo e da noiva, misturando-se umas às outras, assim como se misturariam as lembranças dos dois depois de casados. A colcha tinha sido a última peça confeccionada por Aracne. Ao verem a peça pronta, as pessoas tinham as mais diversas reações. Alguns choravam e outros riam, mas todos estavam tomados de muita emoção. Aracne fez uma pequena reverência em direção à colina onde se encontrava Atena, que começou a tecer.
Com seus poderes mágicos, a deusa havia produzido uma camada de nuvens em forma de novelos em torno da colina, de modo que não precisava pentear velos nem fiar. Ela tecia com uma espécie de lã feita de nuvens, o material mais delicioso de todo o mundo, e tingia os panos com as cores da alvorada, do crepúsculo, da noite e da tempestade. Cobria o horizonte com magníficas peças de tapeçaria que representavam o Olimpo, cenas que um mortal jamais poderia conceber com sua débil imaginação. Eram imagens quase terríveis de se ver. Crono mutilando Urano com uma foice, Zeus atravessando o firmamento na companhia dos hecatonquírios derrotando os titãs, os olímpicos amarrando Zeus sob o comando de Hera, a punição de Hera, Zeus perseguindo Metis como águia, como peixe e como serpente, o nascimento da própria Atena saindo de dentro da cabeça de Zeus, mas também havia imagens mais suaves. Atena ensinando as artes aos mortais, ensinando os homens a arar a terra, a velejar e a cavalgar em bigas, ensinando as mulheres a tecer. Por fim, Atena levantou seu enorme fuso em direção aos céus e misturou todas as cenas, formando uma nova imagem sombria e estranha. Assim seria o futuro da humanidade. Homens se transformando em gigantes monstruosos, árvores se transformando em espigões, campos se transformando em pedra. Dominados pelo orgulho, os homens mal conseguiam olhar para aquele tenebroso cenário que eles mesmos haviam criado para si. O efeito daquelas imagens sobre a multidão foi tremendo. As pessoas caíram de joelhos e começaram a chorar. Aracne assistia a tudo emudecida. Com seu rosto pálido e olhos cintilantes, estava imóvel desde que Atena começara a tecer, simplesmente observando. Ao ver as pessoas se ajoelhando, virou-se e foi embora. Buscou uma corda, caminhou silenciosamente até um bosque e se enforcou no galho de uma árvore. Atena desceu da colina e não dirigiu uma única palavra à multidão que se dispersou. Em seguida, foi até o bosque e viu Aracne pendurada na árvore. O rosto da jovem estava enegrecido, os olhos esbugalhados, os cabelos desalinhados. Atena esticou seus longos braços e tocou os ombros da garota. O rosto escureceu e os olhos se arregalaram ainda mais. O corpo tremeu. Braços e pernas definharam e se multiplicaram. Atena tocou a corda e ela murchou até se transformar num fio finíssimo e brilhante. Na extremidade, pendurava-se uma criatura peluda e cheia de pernas. A criatura olhou para Atena e tratou de escalar o fio sedoso, recolhendo-o à medida que subia. Em seguida, jogou-se em direção ao chão, caiu perto de um arbusto e, ao perceber que era capaz de produzir fios semelhantes com o próprio corpo, começou a treinar o dom recém-descoberto. Ela sabia que esse seria o seu destino dali em diante, fiar e fiar até o fim dos tempos. É por isso que as aranhas são chamadas de aracnídeos, pelas pessoas que mais entendem delas. Esta é a história de hoje. Se você gostou, compartilhe para quem vai gostar da história. Se quiser ajudar o canal, se inscreva, curta o vídeo e deixe um comentário aqui embaixo, para que eu possa continuar esta série. Obrigada pelo tempo que você passou comigo hoje. Temos um encontro amanhã com uma nova história para dormir.